Eu sou a pastora Vânia Ramiro e estamos aqui para gravar mais um programa Descansando com a Graça. Hoje nós vamos falar de falta. E falar de falta não é falar de falta, é falar de provisão. Eu vou começar com Romanos 1,17. Ele diz assim: que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, e nisso se descobre a graça de Deus. Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que essa é uma coisa que as pessoas estão sofrendo. Falta muitas vezes de várias coisas. E agora eu quero falar no sentido de bens materiais, coisas materiais. Às vezes as pessoas não têm nem o básico, e é disso que eu tô falando. Então, eu quero que você entenda que Filipenses 4:19, e eu tenho dois capítulos em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, eu vou falar já já disso. Então, vamos lá. Vamos começar com Filipenses 4:19. Ele diz: "E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, ele supre cada uma das minhas necessidades." Aí, sabe um versículo que é muito bom também, que as pessoas menosprezam? É o Salmo 23:1. Ele diz: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará." Você sabe que no Velho Testamento, o Velho Testamento nos serve como exemplo. E o Velho Testamento, ele mostra para nós como Deus agia. E no Velho Testamento, Deus era chamado do El Shaddai, o Deus mais que suficiente, o Deus provedor. Então você vê que Deus não mudou para o Novo Testamento, ele não mudou, ele é o mesmo. Só que esses nomes se tornaram os nomes redentivos de Deus. Por quê? Porque todo nome que Deus era chamado no Velho Testamento chegava no Novo Testamento, e Jesus é o nome acima de todo nome. A gente vai falar do nome de Jesus, que uma outra hora eu vou falar do quinteto do kit loucura, para vocês entenderem como eu ensino. O kit loucura nada mais é do que as coisas que tem dentro de um kit que eu criei, o loucura, porque é loucura para toda a mente humana. A gente precisa entender esse kit loucura. Esse kit loucura fala do nome, do sangue, da palavra, da pessoa do Espírito Santo, dos anjos. Então, eu preciso entender essas coisas, esse kit loucura. Esse é o kit loucura da pastora Vânia Ramiro. E você precisa entender como cada um deles funciona na sua vida. O nome, o sangue, a palavra, a pessoa do Espírito Santo e os anjos. Então, vamos lá. Hoje eu quero falar sobre esse versículo que fala da gente ter provisão completa. E no Velho Testamento, Deus colocou tudo isso, os nomes redentivos, e todo mundo já conhece. É o Shaddai, é o Rafá, é o Elion, é o Nissi, nossa bandeira, nossa justiça. Todos eles têm um significado. E todos esses nomes apontavam para Jesus. Deus ia trazer um sacrifício perfeito, e que era Jesus, que foi Jesus. Foi, né? Porque Jesus já veio e já resolveu. Então, não precisa a gente ficar nos nomes redentivos, mas a plenitude nós temos em Jesus, através do nome de Jesus. Ele diz que ele conquistou um nome que está acima de todo nome. Filipenses 2, do versículo 5 ao 11, vai dizer que Jesus herdou o nome. Hebreus 1, versículo 3, vai dizer que ele é a expressa imagem do Deus invisível, e que ele conquistou o nome, no 4, que está acima de todo nome, um nome mais excelente. Então, tudo hoje vai para o nome de Jesus. Então, toda provisão completa, como eu comecei com vocês, Romanos 1,17. O poder de Deus é o Evangelho, o que as boas novas de Cristo. Então, eu tenho que entender que Jesus traz toda a provisão para a minha vida. E aí, eu quero falar desse versículo que ele diz que ele supre cada uma das suas necessidades. E aí eu vou desafiar você a pensar no seguinte: pensa num assunto e você procura um versículo que está escrito para falta. Filipenses 4:19. Ele supre cada uma das minhas necessidades. Agora, paz. Eu tenho paz que excede todo entendimento. A gente fica também em Filipenses 4:7. Porque Filipenses é uma carta maravilhosa. E aí ele vai dizer uma outra coisa. Ele vai dizer que Filipenses 4:13, você pode dizer: eu não posso nada, sabe? Tem pessoas que têm essa coisa: eu não posso nada, eu não tenho como. Mas sabe que tem um versículo para você nessa área. Ele vai dizer: olha,
Tudo posso naquele que me fortalece. Ei, quem é que te fortalece? A pessoa do Espírito Santo que está dentro de você. As pessoas levam para Jesus, mas quem é o Espírito de força? É o Espírito Santo, e ele está dentro de nós. Então eu já tenho, você já tem toda a força que você precisa. E aí você tem que pensar o seguinte: ele diz em Salmo 23:1 que ele é o meu pastor. Esse é outro nome redentivo. Ele é o meu pastor. Ele cuida de mim. Ele evita que eu tropece. Ele me tira. Ele me guia em pastos verdejantes. Você sabe quem é o pasto verdejante de Salmo 23? Jesus é esse pasto verdejante. Ele nos tira da morte. Quem morreu a verdadeira morte foi Jesus. Nós, como o Salmo vai dizer, já no finalzinho do Salmo 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então ele não diz que você passa a morte, ele diz que você passa no vale, na sombra da morte. Então a verdadeira morte, quem morreu foi Jesus. E o que é que ele quer dizer com isso para você? Que ele está em todos os momentos da sua vida, ele provê tudo na sua vida, em todas as áreas. Jesus é esse lugar seguro. Nosso lugar seguro é Jesus. A palavra. E agora eu não estou falando de Jesus pessoa, eu estou falando de Jesus palavra. Então eu e você precisamos explorar o Novo Testamento e descobrir toda essa provisão que Deus tem para nós através de Jesus. Afinal de contas, as pessoas falam muito de teletestai, sabe? As pessoas fazem festa a respeito disso. Mas você sabe o que isso significa? Ele está consumado. Jesus não está fazendo mais nada hoje. Ele já fez. Quem precisa fazer alguma coisa somos nós. E o fazer não é subir um monte, não é descer do monte, não é fazer sacrifício, não é fazer jejum, porque o jejum é para você tirar o dedo, o apontar de dedo. Isaías 58. Ele diz que esse é o jejum que Deus escolheu, que você cuide dos órfãos, das viúvas, que você pare com o julgamento, você tire o apontar do dedo, que você comece a jejum em sua língua. Esse é o melhor jejum que a gente pode ter. Jejum em rede social, porque você já viu que a gente abre o Instagram e a gente julga tudo que vê. Então, se nós cristãos queremos jejuar alguma coisa, vamos jejuar o que a gente vê, vamos jejuar o que a gente pensa, vamos jejuar o que a gente fala, porque depois de 3, 4 horas de jejum, a gente faz um pratão dobrado e come, não é assim? Então, não é esse jejum que Deus escolheu. Não é esse jejum. E ele vai dizer e explicar tudo isso em Isaías 58 para você. Então, o que eu quero que você entenda é que Deus tem toda uma coisa pronta, um plano pronto a respeito de provisão completa. Você quer ver como? Filipenses 4,19, Paulo está escrevendo para a igreja de Filipenses, para os Filipos, sabe? E ele diz assim, para a cidade de Filipo, e ele vai dizer assim, olha, Deus supra suas necessidades, mas antes disso, o povo de Filipenses tinha dado a Paulo e tinha ofertado na vida de Paulo, e é por isso que ele está declarando que Deus supra. Então Deus fez um plano, porque o plano de amor é de Deus. Amor é uma palavra inerente a Deus. Você não vai ver falando de que o Espírito Santo é amor. Você não vai ver na Bíblia falando que Jesus Cristo é amor. Não é isso que você vê. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então, o que está envolvido em amor tem doação junta. Então, quando Paulo diz em Filipenses 4,19 que Deus supre, é porque nós estamos praticando os princípios que Deus deixou: dízimo, oferta, honra, generosidade. Não é dar. Por isso que eu falei com vocês que eu tenho dois capítulos de 2 Coríntios para dar a você. Ele diz assim, olha, eu vou começar com 2 Coríntios 8, versículo 9. Ele vai dizer uma coisa, ele vai dizer assim, olha, pois bem conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornasse rico. Então, Jesus se fez pobre para que nós assumíssemos a riqueza dele. Ele tomou, lembra que eu já falei em outro podcast sobre Jesus ter se identificado e ter nos substituído?
substituído. Quando eu falo sobre isso, é para você entender que Jesus tomou nosso lugar de pobreza. Ele, sendo rico, se tornou pobre para que nós assumíssemos a riqueza dele. E sabe qual é a riqueza dele? Se tornar filho de Deus. A Bíblia está cheia de versículos no Novo Testamento dizendo que somos herdeiro com o crente Abraão. Então, nós somos co-herdeiro com Cristo. Esse é outro versículo de Gálatas. Então, entenda isso. Quando ele diz que você precisa entender que Jesus se fez pobre, sendo rico se fez pobre, para que nós assumíssemos a sua riqueza. Isso é 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Mas o capítulo 8 e o capítulo 9 de 2 Coríntios, ele vai te ensinar muito mais do que isso. Ele vai te ensinar generosidade, e isso é um estilo de vida. É baseado nesses dois capítulos que eu quero que você entenda que eu ensino cristianismo. Eu não ensino regra, eu não ensino pecado, eu não falo de pecado, eu falo de graça. E graça é muito mais comprometido do que a lei, porque graça eu faço com prontidão, graça eu pratico porque eu quero, eu escolhi viver graça. Eu escolhi viver Cristo, eu escolhi andar nas pisadas de Jesus, porque 1 Pedro vai dizer isso para nós. Olha, eu espero coisas melhores a vosso respeito, porque vocês foram criados para viver nas pisadas de Jesus. Então, eu preciso andar na vida que Jesus conquistou para mim, e a vida que ele conquistou é uma vida de paz, é uma vida de provisão, é provisão completa. Essa é a palavra sozo, é a palavra salvação, provisão completa em todas as áreas. As pessoas pensam que salvação é só fugir do inferno, mas fugir do inferno é muito pouco, e é muito. Para quê? Eu não quero viver no inferno, eu não quero ter como pai o diabo. Então eu recebi Jesus para viver Cristo. Então, já que eu quero viver Cristo, eu não vou viver só quando eu chegar no céu. Eu quero viver Cristo aqui na terra. Jesus, quando está na terra, ele diz: olha, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está entre vós. Então, quando Jesus nos evangelhos, nos 4 evangelhos, ele diz que o reino de Deus é ele está no meio do povo. E agora nós podemos conhecer o reino de Deus. Mas o reino de Deus só ia se manifestar quando Jesus morresse e ressuscitasse. Ele precisava descer ao inferno e conquistar a autoridade de volta, tomar a autoridade que era do ser humano. E Jesus fez isso no inferno. E aí é um outro podcast que eu vou falar sobre Jesus indo ao inferno, conquistando essa autoridade, sendo ressuscitado pelo Espírito Santo, porque Romanos 8:11 vai falar isso, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E onde era que Jesus estava morto? Era no inferno. Não existe morte em outro lugar, existe morte no inferno. E isso é muito claro em 1 Pedro e em 1 Timóteo, e as pessoas é que não conhecem. Por isso que eu te convido a estar conosco nos cultos, na sexta e no sábado, na sexta e no domingo, lá em Itaipu, às 20 horas na sexta, no domingo, às 19 horas. E está conosco nas escolas, segunda e quarta-feira, para você estar ouvindo essa palavra, segunda e quarta-feira, às 8 horas da noite. E no sábado, na Barra da Tijuca, às 3h30 da tarde. Então venha aprender essa palavra, sair desse lugar que a gente está vivendo uma vida que parece que tudo dá errado, sabe? Venha arrumar a sua vida, isso só depende de você. E não dê desculpa de estar cansado, ficar dentro de casa. Depois que você ouve essa palavra, você tem vida. A palavra é vida. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Mas o começo desse versículo de João 10:10, ele vai dizer: o diabo veio para matar, o ladrão. Jesus não é o ladrão. O diabo é quem está roubando tudo isso de nós. Mas ele está roubando porque nós estamos deixando. Não é pessoas que estão deixando. Sou eu que estou deixando na minha vida. Então você precisa vir e aprender e compartilhar. Ei, a igreja é um lugar bom para você estar. A igreja é um lugar bom de você criar seus filhos, porque a igreja é o lugar da gente entender que somos corpo de Cristo. Olha, eu não me conformo de não ensinar essa palavra para o mundo inteiro. Sabe por quê? Porque essa palavra mudou minha vida. Não foi ter um pouquinho de conhecimento, foi entender como fé funciona, como amor funciona, como andar em generosidade, querer dar. Esses são os princípios para não faltar nada na minha vida. Eu tenho que fazer tudo com boa vontade, porque é assim que 2
Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9 vai nos ensinar. Se eu semeio pouco, eu colho pouco. Mas se eu semeio muito da palavra, eu vou colher muito da palavra. Se eu semeio amor, eu vou colher muito amor. Se eu semeio dinheiro, eu vou colher dinheiro. Mas a ideia não é dinheiro, gente. O que eu quero que vocês entendam é que a gente tem que renovar nossa mente. Porque todas as coisas são garantidas em Jesus, inclusive dinheiro. Então, não é dízimo, oferta, prontidão, querer. Olha, ele diz, dá e querer dar. É dar com alegria, não é dar por necessidade, não é dar por obrigação. Por isso que no nosso ministério, a gente não obriga ninguém a dar nada, a ninguém estar na igreja. Mas as pessoas precisam entender e determinar. Eu fui obrigada há muitos anos, porque eu fui criada dentro de uma igreja. Eu fui criada, então eu tenho mais de 50 anos dentro da igreja, meu Deus. Então essa coisa toda, a gente precisa entender que eu vou para a igreja porque eu quero estar lá. Eu quero ensinar as pessoas a serem livres, a viverem Jesus e compartilhar de dons, compartilhar do chamado, ver pessoas serem libertas, verem crianças, sabe, aprendendo essa palavra e não tendo que passar muitas coisas que nós passamos. Que hoje a gente vê que foi uma perda de tempo, a gente perdeu muito tempo com coisas desnecessárias, quando a gente poderia ter vivido Cristo todos os anos. E a gente, olha, tira essa ideia que você não pode viver Cristo, porque você vai deixar isso, vai deixar aquilo, vai deixar... Não, nós vamos fazer todas as coisas, mas da forma correta e pela razão certa. Inclusive, ofertar, dizimar e a igreja honrar. O maior princípio para a gente prosperar e ter todas as necessidades supridas é honra. E aí esse ensinamento sobre honra eu deixo para um outro podcast com vocês de novo.